Notando Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós olhamos para o ensino, para a instrução bíblica, e tudo nos é pontuado de uma maneira muito clara. Só uma razão para Jesus ter vindo a esse mundo. Nós celebramos seu nascimento, porque celebramos o pacote inteiro do motivo da sua vinda e da sua chegada. Ele veio trazer salvação. Porque para nos oferecer salvação, Deus precisou encarnar. Nós precisamos entender que a obra da cruz, a obra da redenção, é um ato de substituição. E somente se tornando um de nós, ele poderia ser o nosso substituto. Nós temos, ao longo de todo o Antigo Testamento, uma preparação para o entendimento das verdades que seriam reveladas no Novo. E na cultura de Israel, Deus estabeleceu dentro da lei, Hebreus 10:1 vai dizer que a lei não tinha imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Deus estabeleceu uma lei chamada redenção. Então a Bíblia mostrava que se alguém, por exemplo, por conta de dívidas, chegasse a perder não só os seus bens, sua propriedade, mas a liberdade, alguém poderia ser escravizado por uma dívida não paga, ele tinha algumas opções para escapar daquela escravidão. Se isso acontecesse entre dois judeus, ele permanecia escravo 6 anos, no 7º saía livre. Uma outra possibilidade, se ele não fosse um judeu, era uma vez a cada 50 anos, havia o ano do jubileu. Todas essas coisas têm figuras simbólicas, mas, independente delas, se houvesse um parente próximo, que movido de compaixão, decidisse libertá-lo, bastava que ele pagasse a dívida. E ao pagar a dívida, ele estava realizando um ato de resgate, de compra. Ele estava reavendo toda a propriedade que foi perdida por conta da dívida. Interessante que Deus estabeleceu um padrão, tinha que ser um parente próximo. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Mas para que Boaz se tornasse o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth, um parente mais próximo do que ele teve que abrir mão do direito primeiro. E quando você pensa nessa questão de proximidade e leva tudo isso para o pacote, né, da salvação que estamos falando, Salmo 49, esse é um texto que é muito direto a respeito disso, nos versos 7 e 8, já anunciava para um povo que entendia a redenção o seguinte: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Aqui a ideia de redenção, remissão, resgate, que são sinônimos, é apresentado no plano espiritual. Era só um irmão, um parente próximo poderia fazer isso pelo outro, mas a Bíblia diz, diante de Deus, redimir a alma, ninguém dava conta. Era uma dívida além da nossa capacidade de pagar, porque Jesus precisou encarnar. Ele precisava se tornar um de nós, ter consanguinidade para ser o nosso Redentor. E ele veio para pagar uma dívida e nos resgatar. Colossenses, capítulo 2, nos diz no verso 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. No momento em que Jesus paga a dívida, ele quebra a legalidade da escravidão, que nós, a humanidade, estávamos em relação ao reino das trevas. O verso 15 diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 1,14 diz que ele nos arrancou do império das trevas. Mas o que Jesus vem fazer não é um roubo, o que ele vem fazer é um resgate. E para isso a dívida tinha que ser paga. Como nós não tínhamos condição de pagar, ele diz, eu me tornarei um de vocês, eu pagarei a dívida. Ele veio para nos salvar. Ele veio para ser o substituto perfeito. Isaías profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo, não apenas que a virgem conceberia. No capítulo 53, ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando eu era criança e lia sobre a história da morte de Jesus, eu imaginava que aquilo era um desvio de percurso e que a ressurreição era Deus tentando consertar, né? Demorou para ter o entendimento mais claro de que a morte antes da ressurreição era o plano. A ressurreição seria a consumação da obra de salvação. Ele precisava morrer por nós. E quando olhamos para o fato de que Jesus veio para nos salvar, isso nos remete a algumas coisas. Em primeiro lugar, nenhum de nós pode dizer
que não precisa de salvação. Maria, a mais bendita entre as mulheres, chama Deus de meu Salvador. Ela está dizendo, eu preciso de salvação. E tem uns camaradas bem ruizinhos, que nem pode comparar com Maria, dizendo, eu não preciso. Né? A verdade é que eu e você viemos a esse mundo com defeito de fábrica. Nós já entramos nesse mundo estragadinho, porque o problema do pecado ele vem por nascimento. É uma herança, né, que remete ao primeiro homem, Adão. E a Bíblia trata disso como uma natureza pecaminosa. Então você precisa de salvação não é só por causa do que você fez de errado, é por causa do que você é. Né? No caso daqueles que temos sido alcançados, podemos dizer por causa do que éramos. Mas Cristo veio para nos salvar. Então se olhamos para um momento como esse, né, onde se celebra a vinda de Cristo ao mundo, nós precisamos fazer com que tudo remeta numa direção, a salvação. Amém? Mas a salvação, ela não é apenas uma experiência única, instantânea, e um dia tomei a decisão, recebi, acabou, está tudo concluído, terminado. 1 de Pedro, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós devemos, como meninos recém-nascidos, desejar o puro leite espiritual, para que possamos crescer para a salvação. Significa que alguém que se converteu, nasceu de novo, espiritualmente. Nós temos um paralelo do plano natural. Ele nasceu como um bebê que precisa de crescimento, que precisa de desenvolvimento. E para isso ele precisa de leite, que é o alimento das crianças. E é impressionante o que o leite pode fazer por um bebê. Né? Meu neto chegou agora aos 3 meses de idade, pesando mais de 6 quilos, só no leite. Mas ele não fica esperando o leite se oferecer. Ele chora, ele grita por aquilo, ele quer. E a Bíblia diz que eu e você precisamos desejar o crescimento. Não é apenas a salvação, é o crescimento da salvação. Quantos estão entendendo? Paulo escreve aos Filipenses e diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há um crescimento espiritual, há uma obra de santificação, há um progresso dentro dessa salvação que eu e você recebemos. E nós precisamos entender, Cristo não veio para oferecer apenas uma experiência inicial. Ele veio oferecer o pacote inteiro de salvação. E eu e você precisamos abraçá-lo. Eu e você precisamos viver o pacote completo. Na verdade, eu gosto de dizer que isso é a forma que eu e você temos de honrar a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo, a doação dele por nós. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, se você puder, abra comigo e me acompanhe. Ele diz assim no verso 27, ele já está no meio de um discurso. E no 27 ele diz, acima de tudo. Quando alguém diz acima de tudo, ele vai dizer, olha, o que eu vou falar agora está num patamar diferenciado de importância. Ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O que significa isso? Ele diz para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Mas quando ele começa a falar a respeito de salvação, ele não está falando só da experiência inicial de conversão. Ele fala de lutar pela fé evangélica, ele fala de permanecer firmes em um só espírito, como uma só alma. Ele está falando da maneira como nós vivemos o Evangelho. Agora preste atenção, é uma declaração bíblica. Vivam de modo digno do Evangelho. Quando a Bíblia fala da salvação, ela nos mostra que a salvação não é por obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E a Bíblia é taxativa, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Por quê? A salvação não é mérito, é uma obra da graça. E parte do significado de graça é um favor imerecido. Ou seja, nenhum de nós entra no reino de Deus, abraça o Evangelho por dignidade própria. É por isso que nós, né, e quando eu digo nós, falamos em nome dos evangélicos, dos chamados protestantes, desde a reforma, há mais de 500 anos, temos levantado uma bandeira. A salvação não é por obras, não é obra de merecimento, ela é pela fé. No entanto, alguns passaram a acreditar que porque não existe dignidade para entrar, não haja necessidade de dignidade depois de ter entrado. E aí que nós erramos. Você não é salvo pela sua dignidade.
A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos, pecadores, sem dignidade alguma. Mas a partir do momento que Ele nos amou e nos acolheu, a Bíblia está dizendo, agora, trate o Evangelho como algo digno e viva a altura daquilo que te foi oferecido, que você recebeu quando não merecia, quando não tinha dignidade nenhuma. Mas agora que Deus te dignificou, você dignifique o Evangelho. Quem está entendendo isso? Então, nós precisamos entender que não tem a ver com esforço, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com resposta. Quando nós entendemos que Jesus veio para a salvação, nós precisamos não apenas aceitá-la, nós precisamos viver o pacote completo como uma forma de honrar a sua vinda.